Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e todos aqueles aí que estão se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público. Nós somos do Matemática 1001 Problemas e nessa videoaula nós vamos discutir frações equivalentes. Então vamos discutir frações equivalentes, inicialmente apresentando a vocês a seguinte pergunta: qual das frações representa uma quantidade maior de uma pizza? 2/4 de uma pizza ou 4/8 de uma pizza? Vamos ver. Para responder essa pergunta, vou representar aqui cada uma das frações por meio de figuras, graficamente. Então, representando aqui uma pizza por meio de um círculo, 2/4, é isso que nós queremos representar. Lembrando que o número que fica abaixo do traço de fração, que é o denominador, indica quantas vezes a pizza é dividida, nesse caso. Quantas vezes? 4. Então, 1, 2, 3, 4 partes. O 2, que é o numerador, indica o número de partes que eu quero representar, que eu quero evidenciar. Quantas partes? 2. Então, essa figura aqui, com essas duas partes destacadas em amarelo, representam, então, a fração 2/4. Muito bem. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para representar a fração 4/8. Fração 4/8, o 4 é o numerador, o 8 é o denominador. Então, seguindo o mesmo raciocínio, o 8 é o denominador, então o círculo que representa a pizza deve ser dividido em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. 4 é o numerador. 4 indica o número de partes que eu quero evidenciar, que eu quero destacar. 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Então, a primeira figura representa a fração 2/4. A segunda figura representa a fração 4/8. Se nós olharmos com um pouco de atenção para as duas figuras, nós vamos perceber que essa quantidade, representada pela fração 2/4, é igual a essa quantidade, representada pela fração 4/8. Ok? Então, essa área aqui, que representa a fração 4/8, é igual a essa área que representa a fração 2/4. Então, nós podemos escrever o quê? Que a fração 2/4 ela é igual à fração 4/8, ou a fração 2/4 ela é equivalente à fração 4/8. Então, o que são frações equivalentes? As frações equivalentes são frações que representam uma mesma quantidade. Embora possam ser escritas de maneiras diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, as frações são ditas equivalentes. Então, como é que nós podemos gerar frações equivalentes? Para gerar frações equivalentes, a gente utiliza da seguinte regra, da seguinte norma. Para gerar uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador por algum número natural que seja diferente de zero. Quais são os números naturais? Aqui nós temos o conjunto dos números naturais. É o conjunto dos números inteiros positivo, incluindo-se o zero. Então, para obter frações equivalentes de uma fração dada, basta o quê? Nós multiplicarmos o numerador e o denominador por um número natural diferente de zero. Bom, se nós multiplicarmos o numerador e o denominador dessa fração pelo número 1, que é o que aparece logo após o zero, nós vamos ter o quê? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Nós vamos gerar a própria fração. Então vamos para o seguinte. Vamos multiplicar então o numerador, que é 1, o denominador, que é o número 2, pelo número natural 2. Como é que fica?
1 vezes 2, 2. Multiplicamos o numerador pelo 2. Vamos multiplicar também o denominador pelo 2. Pelo mesmo número natural. Multiplicamos o numerador por 2. Vamos multiplicar também o denominador por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então a fração 2 quartos é equivalente à fração 1 meio. Ok? Vamos ao próximo exemplo. Ainda se tratando da fração 1 meio. Qual é a próxima fração que a gente pode obter aqui? A próxima fração equivalente da fração 1 meio. Como é que se faz? Nós multiplicamos o numerador. Vou multiplicar o numerador por 3. Por 3. Numerador multiplicado por 3. 1 vezes 3 é 3. Vamos também multiplicar o denominador por 3. 2 vezes 3, 6. Então a fração 3 sextos é equivalente à fração 1 meio. A fração 3 sextos é equivalente à fração 1 meio. Aqui nós temos um outro exemplo. Vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo número natural 4. Como é que fica? 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. Então a fração 4 oitavos, ela também é equivalente à fração 1 meio. Então, seguindo esse raciocínio, nós podemos agora, com a fração original, que é a fração 1 meio, vamos multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. Multiplicamos o numerador por 5. 1 vezes 5 é 5. Vamos multiplicar também o denominador por 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Ok? Então aqui nós temos uma família, a família das frações equivalentes à fração 1 meio. Meio é equivalente à fração 2 quartos, que é equivalente à fração 3 sextos, que é equivalente à fração 4 oitavos, que é equivalente à fração 5 décimos e assim por diante. Vamos analisar mais um exemplo. Então, quais seriam as frações equivalentes às frações 5 terços? Algumas delas, né? Vamos ver. Então, como é que é a regra? Dada a fração original, para obter frações equivalentes à fração 5 terços, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número. Qualquer número, qualquer número. Habitualmente, nós começamos pelo número 2. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. Se nós multiplicamos o numerador por 2, devemos multiplicar o denominador também por 2. 3 vezes 2, 6. Então, a fração 10 sextos é equivalente à fração 5 terços. Vamos agora, olhando aqui para a fração original, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 3. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Geramos a fração 15 nonos. A fração 15 nonos é equivalente à fração 10 sextos, que por sua vez também é equivalente à fração 5 terços. Próximo. Numerador multiplicado por 4. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Obtivemos aqui a fração 20 dozeavos. Próximo. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15. Então, a fração 25 quinzeavos ela é equivalente à fração 20 dozeavos,
que é equivalente à fração 15 nonos, que é equivalente à fração 10 sextos, que é equivalente à fração 5 terços. Tranquilo, né? Ok? Então vamos ver aqui frações equivalentes à fração 3 décimos. Apresento aqui o conjunto de números naturais. Vamos lá. Então, fração 3 décimos. Como é que nós faremos? Multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20. Então, a fração 6 vinteavos ela é equivalente à fração 3 décimos. Multiplicamos agora o numerador e o denominador por 3. 3 vezes 3, 9. 10 vezes 3, 30. Geramos a fração 9 trintaavos. Vamos multiplicar agora o numerador e o denominador por 4. 3 vezes 4, 12. 10 vezes 4, 40. Obtivemos a fração 12 quarentaavos. A próxima, multiplicar o numerador e o denominador por 5. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 5, 50. Então as frações 3 décimos, 6 vinteavos, 9 trintaavos, 12 quarentaavos e 15 cinquentaavos, e assim por diante, elas são frações equivalentes. Então, lembrando que na próxima aula nós vamos discutir sobre fatoração. Peço também a colaboração de vocês, no sentido que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. A próxima aula sobre fatoração já está aí disponível lá em nossos endereços para vocês.